minha cidade pela primeira vez. Eu vi uma coisa gloriosa que marcou o meu ministério. Hoje eu já sei que aquilo era um mistério de Deus. Quando adentrei na igreja pela primeira vez, naquele domingo, eu vi o pastor sentado sobre o altar. E na minha visão de criança com 7 anos de idade e poucos dias de evangelho, eu vi que ali ele era um jardineiro cuidando de um jardim. E eu disse a Deus como garoto: será que um dia eu chego a sentar perto desse jardineiro? Será que um dia Deus me dá a oportunidade? E eu não sabia o que eu estava dizendo. Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida dos queridos irmãos que estão conduzindo essa entrevista para a glória de Deus. Eu me chamo Dejair Olegário Lins, nasci numa comunidade chamada Engenho Bento e me converti aos 7 anos de idade em uma localidade chamada Corda de Couro. Quando o nosso querido irmão Apolônio Augusto nos pregou a palavra, lendo no Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Naquele dia meu coração não resistiu aos 7 anos de idade, e aceitei a Jesus levantando uma das minhas mãos. Chorando, fui ao pé do altar, e o irmão Apolônio Augusto, de saudosa memória, esposo da irmã Zélia Baltazar, orou por mim. E 7 dias depois eu entrei pela primeira vez em uma igreja, que era a primeira igreja que existe lá hoje na minha cidade natal, chamada Corte, Pernambuco, e era na época o pastor Enoque, o pastor daquela congregação da Presbítero em ação pastoral, da família dos laboreiros ali na cidade de Cortez. E minha alegria era tanta que eu entrei num domingo pela manhã ali, pela primeira vez. E era a escola bíblica dominical, lembro como que hoje, tem o título da lição naquele primeiro dia que eu entrei na igreja de Deus, era o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. E ali fizeram várias perguntas e eu, com poucos dias mesmo de crente, mas comecei a interagir. E o meu professor naquele dia, ele disse para os irmãos: oremos por esse garoto, porque ele tem um futuro da parte de Deus. A segunda lição era: o teu lar é um lar cristão, no segundo domingo. E dali por diante não perdi a escola, saindo da minha localidade no Engenho Limão e indo para a cidade de Cortez, debaixo de uma folha libana, porque a época era difícil, não tínhamos um guarda-chuva, e chegando na escola junto com a Eliane Oliveira, com Nilza, com Tininha e com os demais irmãos delas, nós fazíamos uma classe ali e éramos ensinados pelo presbítero Zezito na época, que eu não sei nem se esse homem ainda está vivo ou se está com o Senhor. E passou-se os anos e os dias e eu interagindo, Deus nos abriu uma porta no Engenho Limão. E essa porta se abriu na casa do senhor Cícero Olegário Lins, que era meu pai, e dali cultuando vários dias e orando a Deus. Deus enviou outros moradores que chegaram recentemente, igualmente o irmão Herculano Francisco de Sales, igualmente o nosso irmão Luiz Antônio, e o querido irmão de saudosa memória Antônio Farias. E através desses 3 instrumentos, a instrumentalidade do céu, Deus nos abriu uma porta ali. E a primeira congregação firmada foi no centro da comunidade do Engenho Limão. E perseverava ali na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. E o Senhor foi acrescendo o seu povo. E o Senhor me batizou no Espírito Santo uma noite, enquanto eu insistia com o céu, pois eu havia perguntado ao irmão João Germano como que era o batismo nas águas e como que era o batismo no Espírito Santo.
E dado a intermediação daquele irmão, ele disse que o batismo nas águas era os homens, era o pastor que batizava, mas o batismo no Espírito Santo era o Senhor Jesus que o batizava e que eu deveria pedir. E insistindo com o céu, uma noite o Senhor me deu uma visão, que eu voava por cima de um mar de vidro, e ele tinha pedras preciosas, e elas reluziam, e eu voava ali por cima daquele mar de vidro, e de repentemente eu bati em uma daquelas pedras, e ela manou fogo, e saiu dela aquela glória que resplandeceu, e eu dei glórias para o Senhor e fui batizado. Mas como eu não sabia o que era batismo no Espírito Santo, fiquei por muito tempo com medo. E um dia, estando na congregação do Engenho Limão, o nosso irmão Luiz Antônio percebeu que eu era batizado. E aquele homem de Deus, ele chegou a mim e disse: pode deixar o Senhor lhe usar, que isso não é carne e nem é meninice, mas é o poder de Deus. E permanecemos ali, daquele dia por diante, foi como que se tivesse tirado um peso dos meus ombros, e eu falava línguas estranhas e glorificava a Deus. Passaram-se uns 6 anos e a congregação foi demolida pela primeira vez. Fomos para a localidade lá no irmão Inácio Ferreira, de saudosa memória. Edificamos outra igreja ali, e ali perseveramos mais uns 12 anos naquela congregação. Falecendo o irmão, a congregação foi tirada para a casa de meu pai novamente. E ficamos lá por uns dias, e depois Deus usara a irmã Luzinete, e aquela mulher de Deus, usada pelo Espírito Santo, disse: o Senhor usando ela, vou fazer uma casa para o meu nome, e ninguém a derribará. E essa casa está edificada na localidade da parcela de número 69, que é um lote de terra da minha mãe, e está lá até hoje, para a glória de Deus, com mais de 40 anos edificada, para a glória de Deus. E ali ficamos, e depois de que a igreja estava já edificada, o Senhor, por sua bondade e misericórdia, Ele me dera a oportunidade de ser o primeiro dirigente, pois os primeiros já haviam se afastado, e eu continuei dirigindo aquela obra, que dirigi desde os meus 16 anos até os 28 anos de idade. E dali para a glória de Deus, quando eu estava na minha cidade pela primeira vez, eu vi uma coisa gloriosa que marcou o meu ministério. Hoje eu já sei que aquilo era um mistério de Deus. Quando adentrei na igreja pela primeira vez, naquele domingo, eu vi o pastor sentado sobre o altar. E na minha visão de criança com 7 anos de idade e poucos dias de evangelho, eu vi que ali ele era um jardineiro cuidando de um jardim. E eu disse a Deus como garoto: será que um dia eu chego a sentar perto desse jardineiro? Será que um dia Deus me dá a oportunidade? E eu não sabia o que estava dizendo. Aos 16 anos, fui levado para dirigir a congregação do Engenho Limão. E quando me entregaram a posse daquela congregação, o Senhor me disse: um dia tu pedisse para estar perto do jardineiro. Aos 23 anos de idade, fui o primeiro diácono consagrado na minha cidade, na minha idade, muito jovem, muito garoto. E quando voltei como diácono, o Senhor me disse segunda vez: me pedisse para estar perto do jardineiro. Aos 26 anos de idade, fui levado ao presbitério, o presbítero mais jovem da minha cidade de Cortez, Pernambuco. E quando eu cheguei como presbítero da Igreja de Deus, consagrado no Templo Central em Recife, o Senhor me disse: hoje eu te dei o lugar do jardineiro, para a glória e honra do seu excelso nome. E trabalhei em várias congregações, no Limão, trabalhei na congregação do Riachão, trabalhei na congregação de Rio Branco, trabalhei na congregação de Refrigério, de Raios de Dentro, de Raios Nova, de Laranjeira, trabalhei na congregação do Senhor de Pedrezinho, trabalhei na congregação do Senhor de Barra de Jangada, trabalhei na congregação do Senhor em Cumaru, trabalhei na igreja do Senhor em Gujaú, Pernambuco. E de lá conseguimos levantar um templo que está erguido lá até hoje, lá na congregação do Gujaú. Aonde lá o Senhor arrancara 6 homens que hoje são pastores de igreja: Emanuel Legário Lins, Severino,
Cristiano, Oséias, Evandro e os demais que agora não me recordo, saíram daquela localidade 6 grandes pastores de igreja, e o pastor Paulo, que está hoje aqui em São Paulo, saiu daquela comarca. E dali, por ordem de Deus e determinação do meu pastor, foi tirado dali e vim para São Paulo. 1998 cheguei em São Paulo e fiquei aqui por um tempo, e daqui o Senhor me levou à primeira congregação, vindo para dirigir a congregação do Senhor lá na Vila Terezinha, aqui no setor 3 da Lapa. Dali voltei para dirigir a primeira congregação, que era Vista Alegre 2, dirigindo ali por 2 vezes. E dali o Senhor me deu a grata satisfação de, quando sair daquele lugar, deixar Vista Alegre 4, que era uma congregação que a gente levantamos para a glória de Deus, que está lá de pé até hoje. Dali vim para Damasceno, e no Jardim Damasceno, dirigindo ali por alguns anos, levantamos uma outra igreja que está debaixo dos predinhos. Essa eu não sei se ainda hoje existe. Dali me mandaram para Vila Terezinha, e na Vila Terezinha eu deixei o Terezinha e o Terezinha 3, que hoje lá tem quase 180 membros e está ali. E dali vindo para Santo Amaro, fiquei em Santo Amaro, onde dirigi Jardim Pava, onde dirigi a congregação aqui do Flórida, e hoje me encontro ao lado do meu filho Emanuel, auxiliando ele no ministério que o Senhor tem dado para nós. Não foi nós que levantamos, mas o ministério tem 26 anos, a Assembleia de Deus, Ministério de Vale de Lima. E hoje, aos meus 63 anos, estou diante de vocês, contando algumas resumidas coisas que o Senhor fez, não porque ele esteja resumido, porque ele é bom e eterno é a sua bondade. Eu quero agradecer a vocês esse espaço, esse momento, e pedir ao céu que, assim como ele foi comigo, que ele seja com vocês, e que esse documentário alcance muitas vidas. Eu poderia falar de muitos milagres, alguns deles pelo caminho, quando o Senhor me deu liberdade de andar, eu acho que nas asas do vento. Saltei na congregação do Linda Flor, faltando 15 para as 7, e 7 horas eu estava no Engenho Limão, lavando meus pés para a glória de Deus. Eu queria agradecer os santos. O senhor já contou para mim algumas experiências, eu queria que o senhor contasse elas de novo aqui. E uma dessas é essa. Essa que o senhor falou que o senhor meio que foi quase que arrebatado de um lugar para o outro, né? Se o senhor quiser contar em detalhes, vai ser fácil. Meus queridos irmãos, eu passei algumas fases, porque Paulo disse uma frase, ele disse: eu trago no meu corpo a marca de Cristo. Você sabe que hoje tem grandes pregadores eloquentes que não tem nenhuma marca, mas eu trago alguma marca de Cristo no meu ministério. Um deles foi que aos 23 anos fiquei com tuberculose. Mas eu não parava em casa, eu não obedecia a tuberculose, eu obedecia a Deus. Indo de pé para a usina Pedrosa, indo de pé para a Linda Flor. E aconteceu numa vez que fiquei muito mal pela manhã. E eu disse: eu vou morrer dentro da igreja do Senhor. E fui para o Bento, e do Bento peguei um ônibus, fui para a Escada, Pernambuco. E de volta de Escada, eu saltei na região do Linda Flor, para ir para a minha comunidade chamada Engenho Limão. E quando eu andei uns 50 metros, eu disse a Deus: eu não consigo chegar em casa. As forças me faltaram, a canseira e o desânimo pegaram em mim. E eu lembro-me que eu disse a Deus: me leva para minha casa. E não lembro mais nada. Eu lembro que de quando em quando eu sabia que eu estava sendo levado e eu estava mais perto de casa. E com 15 minutos, eu gastava 2 horas e 40. 15 minutos depois, eu estava lavando os pés na frente da igreja do Engenho Limão. Eu não sei dizer a vocês se fui voando, se fui correndo, eu não sei. Eu sei que o Senhor me levou. E naquela noite, quando adentrei naquela congregação, o Senhor batizara 12 irmãos no Espírito Santo. E curou meu irmão Delvane, que está na cidade de Caruaru, de uma furada que ele tinha levado nos pés. E naquela noite ele pulava e glorificava, dizendo: além de 12 batizados falando línguas estranhas, Jesus me sarou meu pé. E estava só a marca, mas as furadas tinham sumido e o inchaço tinha desaparecido. Isso é para a glória de Deus. Uma certa feita, saindo o nosso querido irmão João Salvino,
Da cidade de Coteiro para Cumaru é 18 quilômetros. E no caminho a gente dissemos um ao outro, não vamos alcançar o culto, porque nós temos 3 horas corrida de caminho, e já é 6 da noite, e nós não conseguimos chegar. E oremos a Deus, e o Senhor nos trasladou. 15 para as 7, nós estávamos na frente da igreja, lavando os pés e dando glória a Deus, para a glória excelsa do nome de Jesus. Certa feita estou vindo do meu trabalho, trabalhando na usina Pedrosa, e eu tinha trabalhado tanto, eu estava exausto, e eu disse a Deus, Deus, eu quero chegar na minha casa no Engenho Limão. E eu não tinha como ir, pois eu não aguentava mais de tanta canseira. De repente apareceu uma apanhadeira, e me levou até o terreno da minha casa. E no outro dia eu procurei essa apanhadeira na cidade em Pedrosa. Essa apanhadeira não era de lá e não tinha registro, pois o nome dela era 77 e essa empilhadeira não existiu e nem existirá. Então isso são alguns dos relatos do que Deus fez. Na cidade, na vila de Barra Jangada, atravessei o rio com 42 irmãos e o rio levou um rapaz embora chamado irmão do Cristiano, até fugiu o nome do rapaz agora, e nós levantamos a mão, o nome do rapaz Rony, obrigado. E quando a água levou o menino, levantamos as mãos e as águas trouxeram de volta e nós glorificamos a Deus, aonde ele batizou muitos irmãos. Amado, eu poderia ficar falando de muitas e muitas histórias que o Senhor fizera, que o Senhor fará, que o Senhor faz e o Senhor fará. Se o Senhor quiser e puder, eu gostaria que também só contasse uma experiência que o Senhor foi curado de... você tinha um problema no sangue. Era leucemia. E o Senhor te deu uns passos para o ser curado ali. Eu queria que o Senhor contasse. Pode contar com detalhes, fica à vontade, pastor. Meus amados irmãos, eu disse aos irmãos que eu trago no meu corpo a marca de Cristo. E eu estava com 32 anos no Engenho Bujaú. E certa feita eu disse a Deus, eu já estou muito cansado. E eu não estava brincando, eu estava cansado mesmo nessa época de tanto andar e de trabalhar para cuidar de 11 filhos que eu já tinha nessa época e trabalhar nas congregações. Trabalhador lá não tinha salário. E de repentemente, por minha falta de perspectiva de dormir tarde, de orar bastante, de trabalhar braçalmente, eu me encontrei com leucemia. Começou a cair todo o meu cabelo, caía as unhas, caía a barba, caía o cabelo, fiquei com as mãos tortas, saía uma coisa assim no meu rosto, ficava todo branco, de repente aquela coisa caía, ficava o outro vermelho, e eu fui para a cidade de Coteiro, o médico disse a minha esposa que eu estava com leucemia. E eu voltando para minha casa, eu estava ouvindo a rádio Maranata em Recife, meu radinho de filha que eu tinha, e Deus usou a irmã Miriam Pereira, e a nossa querida irmã Miriam Pereira começou a dizer, o Senhor vai te curar. Aí eu disse, é comigo? Ela respondeu de lá, você acha que a distância não vai te ver? Eu sou o Senhor que te levei a este lugar. Disse ela, usada pelo Espírito Santo, chame os presbíteros da igreja e mande orar por você, e o Senhor lhe devolverá a saúde. E ela cantou um hino que dizia, bate, 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 coração, bate, não para de bater, bate, 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 coração, porque eu preciso tanto de você, bate, coração, companheiro, ainda não é hora de parar. Ela parou e disse, chame os presbíteros e mande-lhe ungir. Chegou o presbítero José Pedro, no dia seguinte, eu mandei ele me ungir. Chegou o segundo presbítero, que é o presbítero Belvânio Olegário Lins, mandei me ungir. E eu disse a Deus, Deus, quem vai me ungir a terceira vez? O Senhor disse, José Cassiano, vá na casa dele que eu já falei a ele. E eu chamei a minha esposa e nós fomos até a casa do José Cassiano. E quando chegou lá, quando eu abri a boca, que eu disse, irmão Cassiano, a paz do Senhor, ele já respondeu chorando, disse, não quero dizer nada não. Chamou o Zinho de Luiz Dias e pegou o óleo dele
E quando ele põe na minha cabeça, aleluia, quase sem cabelo, todo rebentado, e ele orou por mim. E naquele dia Jesus me curou. Entrou fogo na minha cabeça que saiu nos meus pés. E meu corpo voltou, meu cabelo voltou, minhas unhas voltaram, meu corpo sarou e eu estou aqui para a glória de Deus. Amados irmãos, o Senhor já me curou de lepra, o Senhor já me curou de tuberculose, o Senhor já me curou de febre braba, o Senhor já me curou de leucemia. Por isso que alguém tenta calar a minha voz, que é procedente como Antônio, que nem Pedro, que nem João. Eu vou morrer sendo Dejaí, dando glória a Deus, da maneira que Ele me quer, do jeito que Ele me quer, porque eu sou um paralítico que fui inválido. E agora esses dias estava com vocês, e vocês veem que eu estava com uma barriga muito alta, eu estava passando por um problema psicológico muito difícil, e vocês orando por mim, mais uma vez, o milagre de Deus aconteceu. Continuo de pé para a glória do nome excesso do Senhor. Eu só tenho que dizer, foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Deus abençoe. Obrigado, meu amado. Quero agradecer a você. Oramos, Senhor, nosso Deus e Pai que está aí no céu. Nós te louvamos, Jesus, por esse minuto. E eu te peço que essa mensagem faça a diferença no mundo. Encoraja muito dos teus filhos e filhas. Encoraja teus servos e servas. Encoraja o teu povo, dando a tua bênção e a tua graça. Senhor eterno, tu és o nosso Deus. E nós oramos certo de que nós ouvirás. E que esse documentário, Senhor, é para a glória do teu nome e a alegria daqueles que ao ouvirem. E possam muitos se levantarem do acomodismo e fazer o teu querer. E dando, Senhor eterno, continuidade a esta obra, no poderoso nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. O homem deve planejar o seguinte: daqui a 40 anos, como eu estou, o que ele deve pensar? O que eu faço? Quantas horas de trabalho? E qual é o peso da luta que eu estou levando? Tem coisa que é melhor renunciar. Olha, eu saí daqui, onde eu moro naquela casa, lá pra Lapa. Depois da Lapa, voltando para Perus ali, o chão de todos os dias. 22 anos. Por que perde um corpo que está dormindo 2 horas, 3 horas por noite? E amanhã, ele também assistiu. E não adianta culpar a dele. Cuidado lá. Não, cuidado. E quando ele tem acabado o intestino, fígado, tinha acabado tudo. Mente. Eu cheguei em Pinheiros, já os últimos dias, comprei um lanche, paguei, tomei um cafezinho por ele, peguei o troco, veio no lixo e fui embora. Eu tava bem já? Não tá. Não tá. Mas tô insistindo. Quando eu cheguei dentro do terminal, eu falei, mas cadê meu troco? Eu tava com ele. Voltei com ela, a senhora não me deu o troco. Ela falou, eu vi o senhor voando uma coisa ali. Eu acho que foi o senhor que fui lá, eu tinha voado o troco dentro do início. Eu cheguei no terminal da Barra Funda e dei 20 reais para botar 10 no meu bilhete. Quer dizer, se eu dei 20 para botar 10, eu tenho 10. Eu fiquei bravo que eu queria 15, que eu tinha dado uma nota de 25. Quando essa nota o terminal é assim, a tardinha. E você é um empurrando o outro para pegar a sua recarga para seguir sua viagem. E eu fiquei perturbando, e a fila quer ser em casa, tira esse louco daí e tal. E eu, não, eu quero meus 15, que eu lhe dei 20, lhe dei 25. Aí a moça bem paciente, olhou me e falou, filho, se fizer 25, foi só pra você. Essa nota não existe. Aí eu caí em cima. Eu falei, amigo, não tenho mais filho pequeno, não sou mais obrigado a sacar. No outro dia cheguei na empresa e falei, me dá aí qualquer coisa que amanhã não vem mais. Não, amanhã não vem mais, rapaz, eu quero amar a minha vida. Então, o que eu estou dizendo com você? Ô pastor, o senhor está dando um conselho com alguma tudo de ser vagabundo? Não é, mas planeja. A rota está pesada, ore a Deus para Deus lhe dar sabedoria para você inventar uma outra coisa. Ore a Deus para Deus lhe abrir uma fábrica num lugar desse. Ore a Deus para Deus trazer um entendimento à sua mente e você arrumar um trabalho na internet, em alguma coisa qualquer. Então, são essas as coisas que a gente não planeja. Só que
nos seus finais você vai ver que tem uma colheita pesada para você. E não adianta culpar o céu. Não, céu, eu tô doido. Não, o céu vai dizer assim, você fez alguma coisa? Não. Você planejou alguma rota? Não. Executou uma rota melhor? Não. Então, não adianta reclamar do céu. Porque eu fui um bom crente, eu fui um instrumento de Deus. Deus está dizendo, meu amigo, se você não arrancar os dentes, eu dei dentro 2 vezes. Acho que você quer arrancar os dentes velhos e põe em chapa, a ponte. Vou parar, senão você não vai fazer isso.